Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu dia. Torcida do Esporte feliz pra caramba, né? Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, depois de 16 partidas, na 17ª, acho que não, na 17ª, né? O Sport ele consegue sua primeira vitória no campeonato e não foi qualquer vitória, né? Foi uma vitória em cima de um grande clube brasileiro, do Grêmio, né? Jogando na sua casa com mais de 30 mil torcedores, cara, mais de 30 mil torcedores na arena do Grêmio, e o Sport conseguiu uma vitória importantíssima, porque muito mais, a gente vai falar aqui nesse vídeo aqui sobre chance de se salvar, possibilidades, mas muito mais do que isso, cara. Traz de volta para o torcedor a confiança, traz de volta o brilho, né? Traz de volta ali o orgulho de torcer pelo seu clube, sabe? Tira aquela vergonha, pelo menos um pedaço daquela vergonha horrorosa que o Sport vivia dentro do ano 2025, vive ainda dentro de 2025, né? Mas diminui um pouquinho, vamos colocar que tirou 20% aí, 15% da vergonha que o torcedor está sentindo. E, cara, não tem para onde a gente fugir. Eu acho que tem nome e sobrenome, né? Que é o Daniel Paulista. Eu acho que esse cara, ele traz para o esporte o básico. Eu até coloquei aqui, vou até colocar na tela aqui para vocês verem, né? Ele fez o básico. E o básico, né, ele trouxe para o esporte aí o mínimo, né? Que é a classificação, não, né, a vitória e a organização, né? O esporte volta a vencer dentro do Campeonato Brasileiro depois de 4 anos, cara. 4 anos atrás foi a última vitória do esporte. O esporte volta a vencer no campeonato. Vamos falar sobre possibilidades, vamos falar sobre aqui Vamos dar uma olhadinha na classificação geral. Vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo um conteúdo todo santo dia para você ficar munido de muita informação. Mesmo o esporte estando mal, a gente não deixou de produzir. Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a continuar sendo um canal independente, afinal de contas, essa fase ruim do esporte é ruim para todo mundo, inclusive para o canal aqui, tá? A gente perdeu patrocínio, a gente perdeu possibilidades de ganho aí, a gente teve que, infelizmente, cortar pessoas, né? Mas faz parte do negócio, né? Então, o meu combustível, o combustível desse canal aqui é você se inscrever, deixar o teu like, comentar aqui, assistir, mandar o vídeo no grupo do WhatsApp. Isso vai ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui primeiro sobre o Daniel Paulista, né, cara? Porque o esporte, ele teve duas situações muito danosas, né, dentro do ano. A primeira foi o técnico Pepa, que não entendeu o que era a temporada do esporte. Porque quando você é um time que volta para a primeira divisão, você entra nessa temporada, você tem que ter um mesclo, né, uma mescla ali de força física, porque o Campeonato Brasileiro é muito força física, mas também qualidade. O esporte tentou fazer um mercado muito de qualidade, trazendo um time, até vi isso ontem, falando sobre isso também no Aninha 45, um time que queria propor o jogo, mas que não tinha uma marcação, não tinha uma gana física, sabe, para fazer a coisa andar, e isso atrasou demais o time do esporte, que vence o Campeonato Pernambucano jogando mal, né? Muito pela incompetência dos seus adversários, em especial do Retrô, que não conseguiu ser campeão pernambucano por incompetência realmente. Mas passa-se esse tempo, o Sport inicia o Campeonato Brasileiro, continua mal e demite o Pepa e traz o Antônio Oliveira, que é pior ainda. Sabe, o Antônio Oliveira se achou o Carlo Ancelotti chegando, sabe, não para dirigir a seleção brasileira, mas para dirigir, sei lá, a África do Sul, com todo respeito, sabe, mas se achando muito maior do que o projeto, muito maior do que o clube, e fazendo com que o time afundasse ainda mais. Se existia um resquício de esperança, né, esse resquício não apareceu e morreu, né, afundou com o Antônio Oliveira, que não passou nem um mês no esporte. Logo em seguida, o esporte demite o Antônio Oliveira e traz o Daniel Paulista. E esse cara, a vinda do Daniel Paulista, diferente das outras vezes que ele veio, vem no melhor momento do Daniel Paulista, na sua fase mais madura, na sua fase mais consistente como técnico de futebol, e que precisava de uma oportunidade num clube de primeira divisão. Então, por que não o esporte, que também precisava de um cara que conhecesse o clube, que tivesse essa maturidade, essa serenidade para entender que não é maior do que o clube, não é maior do que os jogadores, né? E que fizesse o básico.
porque o Sport precisava do básico. E o Daniel, logo de cara, quando ele chega, ele já entende que ele precisava mudar o perfil do time. Ou seja, ele teria que mudar o pneu do carro com o carro andando. Né? E foi o que o Daniel fez. Sabe? Trouxe alguns jogadores, que inclusive alguns a gente criticou aqui nesse canal, mas que vem rendendo bastante. O Sport traz jogadores que talvez a olho nu não tivessem ali o perfil de uma primeira divisão, mas eram jogadores de confiança do Daniel Paulista, que tinha poder físico, que tinha também proposição de jogo, tudo isso que a gente falou no começo do vídeo. Poder físico e propor jogo. E ele muda o carro em andamento. E ele faz as coisas que, por muitas vezes, você, torcedor, a gente via e o técnico não fazia, nem o Pepa, muito menos o Antônio Oliveira. Que era o básico mesmo, cara. Não tá jogando bem, vai pro banco. Ele coloca jogadores importantes no banco, como foi o caso, por exemplo, do Barleta. O Barleta foi para o banco de reservas no jogo de ontem, onde o Sport venceu a primeira no campeonato. Ele colocou o Léo Pereira, que estreou mal, perdendo um gol feito, e perdeu muitos gols ontem, mas foi um jogador, como o próprio Daniel falou na coletiva pós-jogo, né, que ele precisava de um jogador que tivesse um pouco mais de velocidade, que explorasse um pouco mais o sistema defensivo do Grêmio, que é falho. Que é muito falho, principalmente do lado do Wagner Leonardo. E o Daniel, de forma inteligente, fez o time jogar exatamente daquele lado. O Sport, se você analisar, as 90% das jogadas do Sport são do lado direito da defesa do Grêmio, o lado esquerdo de ataque do Sport. Sabe? Ele usou muito aquilo ali, foi muito inteligente nisso. Ou seja, ele fez o básico. E o básico está ajudando o Sport, que poderia ter vencido até mais 2 partidas. Poderia ter vencido o Botafogo, poderia ter vencido o Santos. O Sport poderia ter vencido. Nesse momento a gente está contando aqui o Sport, né, não com 9 pontos, que é a pontuação que ele tem no momento, mas o Sport poderia estar agora com pelo menos ali 13 pontos. Sabe? 13 pontos que daria ao Sport ali já a vice-lanterna, mas já enxergaria o Sport em uma outra perspectiva. Se a gente vê aqui a classificação do campeonato, o Sport com 13 pontos hoje estaria a 2 pontos do Fortaleza e a 3 pontos do Vasco. Ou seja, o Sport nesse momento estaria a 3 pontos de deixar o Z4 no Campeonato Brasileiro. Simplesmente porque fez o básico. Sabe? Fez a mudança de perfil, colocou jogadores com força física, mas também que quisesse propor o jogo, quisessem jogar. Né? E foi o mercado mais difícil, porque o Sport da lanterna, vários jogadores rejeitaram a proposta do Sport. Vários jogadores não quiseram vir jogar no Sport. Então o Daniel Paulista faz o básico. Quando a gente olha, mas não estou diminuindo, tá? Quando eu digo que ele faz o básico, é que ele faz o básico necessário para o Sport sair de uma situação complicada. E agora, dá para a gente pensar, e eu continuo, sendo bem sincero, eu continuo sendo muito pessimista, acho que o Sport errou demais, mas dá para sonhar. Dá para sonhar, porque o Sport vai para o jogo contra o São Paulo, que apesar de estar numa classificação interessante, né, vem de várias vitórias dentro do campeonato, mas é um time que vem sendo muito criticado ainda em algumas funções dentro do campeonato, sabe? Apesar do São Paulo vir de 5 vitórias consecutivas, se a gente pegar a performance do São Paulo, é a melhor performance no Campeonato Brasileiro nos últimos 5 jogos, é o melhor time do campeonato nos últimos 5 jogos. Desde que a chegada do Crespo, o time cresceu bastante. Porém, o Sport vai para a Ilha do Retiro cheio de vontade, acreditando que pode acontecer. A torcida do Sport acredita também que as coisas podem acontecer. Então o Sport vai para um jogo contra o São Paulo com o que se pode ter de mais importante dentro de um time de futebol, que é a confiança. A confiança é algo que traz para você aí, e tudo na vida, né? Traz para você fé, e com fé você consegue fazer até coisas que você não imaginava que pudessem acontecer. Então, o Daniel Paulista, ele muda o cenário, ainda é muito complicado. Sport, se a gente for olhar aí, é quase impossível, né, escapar do rebaixamento, mas no futebol impossível não existe. E eu acho que o Daniel, ele é um nome muito importante nisso, né, que está conseguindo trazer e resgatar de novo dentro do esporte, né, a confiança que faltou o ano inteiro para o esporte, muito por erro da diretoria, dos técnicos que passaram, sabe? Então ele está fazendo realmente um trabalho que é para ser louvável, de tudo que está acontecendo. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui, o que é que você acha? Você acha que o Daniel Paulista vai conseguir esse milagre
de livrar o Sport do rebaixamento, sim ou não? Comenta, eu quero ver a tua opinião. Vamos debater muito sobre isso essa semana ainda aqui. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, fiquem todo mundo com Deus, até já. Tchau, tchau.